dia. Bom dia. Meu nome é Leandro, sou ativista vegano, hortelã-urbano, entre outras atividades. Quer recomeçar? Não, tá tudo bem. Queria fazer uma breve apresentação, né, da minha trajetória até aqui, para contextualizar. Eu botei aqui algumas coisas que eu me envolvo direto ou indiretamente, né? Sou gerente de marketing no Vertical Shopping, fica aqui perto na 7 de setembro, acho que na Rua do Quitanda. O shopping está há 15 anos e eu estou lá antes do shopping virar shopping. Eu me formei em marketing em 2003. Ao longo da minha formação, tive algumas questões pessoais em relação à própria formação e à finalidade para a qual se destinaria o marketing em si. Questionando, né, se a única finalidade seria promover o consumismo puro e simples, mas percebi que isso é simplesmente uma ferramenta como qualquer outra que a gente pode usar para qualquer finalidade. E especialmente quando eu tive contato com as cadeiras de marketing social, marketing ambiental, vi que realmente dava para fazer alguma coisa mais interessante com isso. E aí comecei a pesquisar sobre sustentabilidade e comecei a ver, na época tinha pouca coisa, ainda estava começando a se falar sobre isso, falando sobre energias renováveis, sobre novas tecnologias e custei um pouco para chegar, né, a alguma conclusão e colocar alguma coisa na prática, né? Então, 2015 foi o meu ponto de virada, que foi quando eu comecei a ver os projetos de hortas urbanas pipocando pelo mundo e comecei a me deparar com outras questões ligadas à sustentabilidade. E foi quando eu me deparei com uma reportagem de um portal vegano de uma agência de notícias sobre direitos animais, com uma reportagem falando, questionando, né, ou problematizando, ou propondo, né, que quem lida com questões ligadas à sustentabilidade poderia ter a coerência de considerar ser vegano. Né, e aquilo mexeu comigo, né, fiquei, né, querendo entender mais sobre aquilo. Tive um primeiro momento de resistência, que eu encontro em várias outras pessoas, né, de quando se depara com essa proposta pela primeira vez, né, mil perguntas e mil dúvidas vêm à cabeça, mas logo quis entender melhor sobre isso e aí logo em seguida me deparei, para passar o próximo com alguns documentários sobre a questão, e aí eu entendi, né, eu coloquei algumas palavras-chave aqui, né, que acho que servem para qualquer coisa que a gente queira fazer em termos de promoção de diferença na nossa vida, para o nosso autoconhecimento para o mundo, que são, primeiro, a consciência, né, de você ter acesso à informação, se em algum momento isso não era tão difundido. Hoje já se diz, né, que não dá mais para dizer que você nunca ouviu falar sobre isso, não sabe do que se trata. Né? Então, tem muita informação disponível, tem vídeo, tem canal no YouTube, enfim, o que você quiser, você encontra, você acessa. E tem mil e uma formas de você fazer alguma coisa. Você pode, assim, mais adiante vai ter um slide, não, pode deixar. Vai ter um slide falando de uma reportagem que saiu recentemente, esses dias, assim, no The Guardian, falando que veganismo é a maior via individual de impacto de atitude individual que você pode promover para reduzir seus impactos no mundo. Então, e é uma coisa bem simples, na verdade, se você for pensar bem. A gente foca muito na questão da alimentação, porque é o hábito mais difícil para a maior parte das pessoas de mudar. E se você for pensar, é uma coisa que todo mundo faz 3 vezes ao dia. Então, começar por aí normalmente é o primeiro passo, mas veganismo é sempre bom lembrar, é muito mais do que só alimentação. Então, assim, levando essas palavras, né, para a nossa vida: ética, compaixão, empatia e conexão. Né? O veganismo é um posicionamento ético, principalmente em relação aos animais, né, que são as maiores vítimas nessa história toda. Então, todos os impactos ambientais que a gente promove, tudo isso reflete neles, e principalmente a alimentação propriamente dita e outras finalidades de exploração para entretenimento, para vestuário, para testes em cosméticos e medicamentos, e enfim. Então você, por compaixão ou por empatia, você consegue se colocar no lugar do outro, de um animal que, assim como a gente, é capaz de sentir, sofrer,
tem família, tem, né, tem relações pessoais, tem sentimentos, então se você consegue se colocar no lugar de quem sofre, você é capaz de promover mudança. E isso vale para qualquer coisa que você for querer fazer na sua vida, né? Então, pode ir. Eu trouxe a definição da Vegan Society. A Vegan Society ela foi criada na Inglaterra em 1944. Donald Watson é o fundador, né? Ele fazia parte da Vegetarian Society, que existia desde 1800 e alguma coisa, que eu não lembro a data, sendo que na Vegetarian Society eles ainda consumiam, né, derivados de animais, né, laticínios e ovos e afins. Ele começou a questionar isso dentro da sociedade e, como não houve muita aceitação naquele momento, ele resolveu criar um outro movimento, que era o princípio, né, que era a libertação dos animais, e o fim, né, que era, né, tirar tudo que explorasse a eles. Então, por isso surgiu o termo vegan, que é o início e o fim da palavra vegetarian. Então, assim, resumindo, é isso, né? Veganismo é uma forma de viver que exclui, na medida do possível, praticável, tudo que explora os animais. Então, seja para alimentação, para vestuário, para entretenimento, para testes, enfim. A causa animal é uma coisa assim enorme. Quando você começa a entrar, você vai vendo que tem mais e mais e mais e mais. E aí chega a ser assustador mesmo. Quando você começa a tomar conhecimento e contato, a cada momento, principalmente para quem lida com proteção animal, todo dia tem casos de abandono, de violência, enfim, as coisas mais variadas possíveis. E é assim, eu sou marcado em várias publicações de gente que pede ajuda, pede doação, pede isso. Tem momentos que a gente não sabe mais o que fazer, como ajudar, e é realmente assim. Então, assim, a gente tenta sensibilizar as pessoas para que elas entendam, né, o que elas podem fazer para ajudar, que minimamente é mudar os seus próprios hábitos. Não precisa virar um super-herói, fazer mil e uma coisas. Se você simplesmente mudar alguns pequenos hábitos no seu dia a dia, você já consegue fazer muita coisa. Então, eu botei aqui 3 documentários. Earthlings, né, que é Terráqueos, foi o documentário que abriu os meus olhos, né, foi o primeiro documentário que eu assisti. Ele é o mais completo, ele já tem um bom tempo aí de existência, mas ele ainda é muito atual, né, porque as coisas ainda permanecem muito, né, do jeito que é mostrado. Então, assim, eu sempre recomendo, né, embora esses documentários eles mostrem cenas violentas e difíceis de assistir, eu sempre sugiro, né, que as pessoas se proponham a ver, porque é um choque de realidade que nos move a tomar as atitudes. Então, What a Health e Cowspiracy, principalmente What a Health, não tem nenhuma cena violenta, ele foca mais na questão da saúde. Então, assim, né, você tem mais de uma forma, mais de uma razão para você mudar seus hábitos, né? Então, seja pelo meio ambiente, que é o que o Cowspiracy foca, seja pela saúde, que é o What a Health foca, ou seja pelos animais, ou pelo tudo. A partir do momento que você muda as coisas, você só vai ter benefício. Então é isso que eu, na verdade, quero demonstrar sempre que possível, né? Que assim, não há motivos para não fazer isso, não buscar essa mudança, né? Você só vai ter benefício para você como indivíduo, né? Na sua saúde. Eu me tornei vegano da noite para o dia. Assim, eu assisti esse documentário, eu já me tornei vegano, já mudei todos os meus hábitos, esvaziei minha geladeira com tudo que tinha dentro, doei tudo que tinha de cor, enfim, eu mudei tudo de uma hora para outra, não tive uma fase de transição. Para mim foi uma coisa muito impactante, então realmente consegui mudar muito rapidamente. Sei que nem para todo mundo é tão simples assim, mas eu quero demonstrar que é possível, né? É possível mudar rapidamente, né? Por isso que eu acho que é importante ver, porque isso dá uma motivação, né? Eu falando aqui talvez não fique tão claro, né? Ou não pode passar. Trouxe esse, né, tem algumas diferenças, né, das classificações dos vegetarianos, né? Principalmente essa que eu estava falando da Vegetarian Society. Existe uma confusão, né, em relação ao termo vegetariano, né? Porque justamente se você for a um restaurante, hoje em dia tem muito mais opção em todos os lugares. Quase todos já tem pelo menos um item lá que diz vegetariano, né?
mas quase invariavelmente leva algum laticínio ou ovo, ou os dois. Então, assim, isso é uma coisa que não faz muito sentido, né? O vegetariano é a dieta do vegano, né? Então, assim, o termo, né, o sufixo, né, o prefixo veg, né, pressupõe que é de origem vegetal, coisa que o leite da vaca e o ovo da galinha não são, né? Então, não tem muito sentido, né, fazer essa relação, mas, enfim, né, parte do princípio que quem consegue excluir as carnes já é vegetariano. Então, ok. Né? Então tem os ovo-vegetarianos, os lacto-vegetarianos, os ovo-lacto-vegetarianos e os vegetarianos estritos. Vegano é um termo que é específico para quem para quem muda seus hábitos pelos animais. Né? Então qualquer coisa diferente disso é vegetariano estrito. Né? Então você pode fazer isso pela sua saúde, pelo meio ambiente, mas se você faz isso pelos animais, aí sim, você pode se intitular vegano. pode, pode passar. Tem só uma complementação dos dados, é interessante ver alguns números, né? Porque no mundo somos 7 bilhões, caminhando para 8, né, de habitantes, e são 10 vezes isso o número de animais explorados por ano, né? Assim, são 70 bilhões de animais terrestres, só terrestres, né, que são abatidos ao longo de um ano para sustentar o consumo humano, né? E isso impacta, né, em áreas devastadas para se virarem cultivo de grãos normalmente transgênicos, cultivados com agrotóxicos. Então é um ciclo, uma cadeia de uma sucessão de fatos e coisas que só trazem malefícios para o contexto geral, né? E isso já está comprovado, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, tem uma série de grupos de cientistas e médicos e, enfim, diversas autoridades que já comprovaram por estudos, por demonstrações que como a carne está associada, não só a carne, né, mas produtos de origem animal estão associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, câncer, entre outras, né, por conta disso, né? Eles são alimentados com grãos transgênicos, que a gente ainda não tem uma comprovação definitiva, mas tudo indica que isso influencia o nosso organismo no sentido de desenvolvimento de doenças. E o fato de serem cultivados com agrotóxicos, né, isso fica contido no alimento, não tem como você tirar aquilo do alimento. Então, você vai ingerindo isso e fora os hormônios e antibióticos e etc. que esses animais consomem ao longo da vida, que vai para o seu organismo. Então, assim, de um jeito ou de outro, está fazendo mal. Né? Então, está fazendo mal para o animal, está fazendo mal para o meio ambiente, está fazendo mal para a sua saúde. E, enfim, né, quando você pode usar libertando os animais, né, usando toda essa área que é usada para plantio de grãos ou para pasto, você pode cultivar, a parte que eu vou entrar da agroecologia, né, você pode cultivar alimento que vai resolver a fome no mundo e libertar os animais e trazer saúde e equilíbrio para o meio ambiente, tudo junto numa tacada só. Então, pode passar. Essa aqui foi a matéria que eu citei do The Guardian, né, falando, né, que carne e laticínios é a atitude individual principal para reduzir seu impacto no meio ambiente. Isso é uma matéria que saiu na Vista-se. Vista-se é o maior portal vegano da América Latina, segundo mais acessado no mundo. Ele é uma grande referência para todos nós e tudo que sai aqui, o Fábio Chaves, que é o ativista responsável, ele tem cuidado, né, de pesquisar as fontes e sempre correlaciona. Então, assim, eu citei essa matéria especificamente porque é uma coisa... tem vários argumentos que a gente ouve, né, quando a gente propõe em termos de resistência à mudança. Né? Então, assim, normalmente se coloca, né, mas a nossa evolução foi fundamental o consumo de carne, nossos antepassados caçavam, então por que hoje eu não posso mais comer? Então, assim, eu coloquei isso que é um dos argumentos que as pessoas mais usam e não é necessariamente uma verdade, né? Isso está sendo contestado, então não necessariamente assim, que nós somos onívoros, né? Nós evoluímos a partir de primatas que são herbívoros e por alguma seleção natural adquirimos a capacidade de consumir a proteína animal também, mas isso é uma opção, na verdade. A gente precisa de proteína, seja vegetal ou animal. Então, a gente
como a gente é capaz de raciocinar, de cultivar os nossos alimentos, a gente pode optar. A gente não precisa necessariamente abater um animal para satisfazer nossas necessidades. Então, pode passar. Aí vamos entrar, né, na agroecologia, que se estamos falando de produção alimentar, se estamos falando de produção de alimentos vegetais, né, estamos falando de alguma coisa que a gente pode cultivar. Né? Então, como eu estava falando, né, hoje toda a revolução verde que aconteceu, né, o uso de agrotóxicos, ele foi pensado, a intenção foi boa, mas o resultado foi catastrófico. Né? A intenção era proteger as lavouras, né, de pragas, né, e com isso conseguir um aumento de produção que, em tese, resolveria a fome no mundo. Né? E a gente vê que não é bem assim. Não só não resolveu a fome no mundo, como ainda criou um outro problema. Né? Então, assim, essa não é a única alternativa para você cultivar alguma coisa. Eu trouxe o Ernest Goethe para citar o exemplo, né, falando, né, do cultivo sintrópico, que é um conceito que não é novo, né, mas é alguma coisa que vem sendo mais difundida recentemente. E ele consegue cultivar em áreas totalmente degradadas, em áreas desérticas, e consegue transformar aquela área numa área produtiva, fértil, sem necessidade de nenhum tipo de insumo químico, tóxico, veneno ou qualquer outra coisa que valha, que vá, justamente, ele vai tratar o solo, vai tornar ele fértil novamente, juntando floresta e cultivo para consumo junto. Né? Então, esse é o propósito da agroecologia, né? Você seguir o fluxo da natureza, seguir o ciclo da natureza e usar o recurso da natureza. E outra coisa que também é bacana de falar, né, que outro dos argumentos que normalmente a gente escuta, né, que mas o vegetal também sofre, também sente, né? E não é bem assim, né? O reino vegetal ele funciona de um jeito um pouco diferente do que o reino animal, né? Para começo de conversa, né? As plantas elas não têm um sistema nervoso central, não tem cérebro, não tem como perceber, ter percepção de dor, de nada, não sangra na hora que você corta. E justamente, né, uma das coisas que se faz na agroecologia, você a poda para devolver para o solo, quando você poda uma árvore, um arbusto, alguma coisa, você está renovando a força para aquele vegetal crescer com mais força, com mais vitalidade, produzir melhor. Então, é ao contrário. Né? Na verdade, você está dando... E você não precisa necessariamente matar uma planta para comer a planta. Né? Você pode colher os frutos, você pode colher as folhas e até a raiz. Né? Uma mandioca, na hora que você tira da terra e tira a mandioca, você bota ela de volta na terra, ela vai produzir novamente. Então, não é bem assim, né? É justamente ao contrário. Você, cultivando, você está renovando a vida. Né? Então, pode passar. Bom, eu sou hortelã urbano também, então, assim, estou falando no contexto de cidade, né? A gente tem vários... Nós temos um clima, né, que nos favorece no país como um todo, e toda essa produção nos afastou muito, né, do contato com a natureza, de saber qual é a origem dos nossos alimentos, e ser hortelã urbano é uma forma da gente se reconectar em alguma escala, né? Obviamente, hoje, né, é difícil pensar em autonomia, né, em você conseguir produzir tudo que você vai consumir, né, plantando nas hortas urbanas, mas é uma construção, e é uma proposta, é um convite, né, que eu deixo aqui. São passo a passo, bem simplista, né, bem básico, né, de como você iniciar um projeto de horta urbana. Então, aqui, né, encontrar um espaço, né, esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, né, você localizar um lugar onde você imagina que vai ser possível cultivar uma horta. Então, eu vou citar mais para frente o meu exemplo pessoal, mas, né, dentre os projetos de hortas que tem pela cidade, o que eu mais atuo é a Horta do Grajaú. E é uma horta que fica num canteiro de uma praça pública, né? Então, assim, tá ali para quem quiser ver, passar, entrar, usar, fazer, acontecer. E estamos lá completando 3 anos, então é possível. Mesmo numa praça pública, mesmo num ambiente que é muito usado, com muito trânsito, é possível.
cadê? Conservar, conversa com as pessoas. Ah, sim. É possível fazer sozinho. Você pode fazer uma horta dentro da sua casa, se você tiver uma janela que tem alguma luz, que tem alguma circulação de ar, e você lembrar de regar e lembrar de cobrir com folha seca, para, né, manter a umidade no solo. Você consegue plantar alguma coisa dentro de casa. Né? Eu lá em casa não consigo tanto, porque tem uma árvore enorme, né, bem na minha janela, que tira um pouco da luminosidade, então dentro de casa eu não consigo cultivar tanta coisa, mas tem algumas coisas, né? Eu consigo cultivar alguns temperinhos. Oi? Pimentão, salsinha. Coisas bem simples, né? Então, mas, assim, é possível cultivar alimento mesmo. Assim, tem gente que consegue cultivar dentro de casa, de apartamento, então é possível. Mas, pensando, né, no espaço público, né? Você envolver outras pessoas que seu ciclo de amizades, moradores do bairro, pessoas que trabalham, que estudam na localidade, né? Isso tudo traz um movimento, né, de participação, de pertencimento, você traz uma nova vida, né? Assim, lá na Horta do Grajaú, eu morei 1 ano e meio no Andaraí, de 2014 a 2015. E nessa praça onde a gente fez a horta, né, ela já vinha sendo, ela é uma praça, uma das mais ocupadas que eu conheço, né, que tem muita utilização do espaço público ali. Tem um coletivo que atua na região, que é a Casa Nietzsche, e eles promovem ali, no segundo domingo de cada mês, a Feira Desapegue-se, que enfim, tem várias atividades super legais, e vendo essa movimentação, nessa época, em 2015, quando fiz essa conexão toda, me aproximei desse pessoal e houve uma confluência, né, de fatores, e a gente resolveu todos juntos iniciarmos esse projeto de horta lá. Então, fazer esse movimento de juntar as pessoas em torno dessa ideia. Entendeu por quê, né? Eu não vou ler tudo, né? Tá aqui, mas enfim, só para contextualizar. Enfim, para um projeto coletivo, as pessoas precisam querer participar, né? É uma coisa totalmente voluntária, ninguém ganha nada com isso, né? Então, realmente, enfim, vamos passar mais, que acho que fica mais fácil contextualizar. Eu botei algum mosaico aqui de imagens da horta, desde enfim, um dos primeiros passos, né, que é a adoção do espaço público. A Fundação Parques e Jardins, isso é um projeto de lei que já existe, né, enfim, se você encontrar um espaço público que você queira ocupar com uma horta, você leva na Parques e Jardins a localização exata, o espaço que você pretende ocupar dentro desse espaço para fazer a horta. Eles vão lá, avaliam, entendem, né, como é que você está estruturando o projeto, e aí, se tiver tudo certo, você ganha a adoção e se torna responsável por aquele espaço. Então, a gente, né, se compromete, né, a gente a gente criou um grupo no Facebook, que é assim que a gente se organiza, e tem um grupo no WhatsApp, que é a nossa comunicação diária. A gente tem escalas de rega diárias, né, tem épocas de mais de chuva ou de clima mais ameno, que às vezes dá para dar uma reduzida na escala, mas principalmente no verão é fundamental, 2 vezes no dia, tem que ter alguém lá para regar, porque senão é um sol muito forte, um calor muito forte, e realmente água é um fator fundamental, né? Então, e no mais, né, alguém que vai lá tirar o excesso de plantas não convencionais que acabam, embora sejam importantes e úteis e tudo mais, acabam prejudicando, se a gente deixar se alastrar, acabam prejudicando o cultivo que a gente pretende, né, manter ali. E tem a nossa composteira, que a gente recebe os resíduos orgânicos da vizinhança, e a gente tem feito um trabalho assim, de aproximação, de educação ambiental, né, de explicar para as pessoas o porquê daquilo ali, qual a importância, como elas podem participar. Então, fizemos uma feira de troca de sementes e mudas. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo recorrente e estamos dando andamento em várias coisas que a gente quer fazer ao longo do ano e daqui para frente. Pode passar. O grupo do Face é Hortelândia Urbana? Oi? O grupo do Face
pertence a hortelões urbanos? Esse é um geral. O nosso específico é a Horta Comunitária do Grajaú. Pode ver aí. Isso aqui é uma apresentação que a gente peguei, de uma apresentação que a gente montou da horta para quem quiser saber, né? Falando dos benefícios, né? Os individuais, sociais, pedagógicos. Então, assim, só tem benefícios, né? Muito embora a gente sempre enfrenta, né? Quando a gente está no espaço público, existe uma disputa, né? Do que as pessoas, cada um tem um entendimento sobre o que deveria ou poderia acontecer naquele espaço. E, eventualmente, a gente se depara com resistência sobre isso. As pessoas não entendem o que é aquilo, por mais que a gente esteja ali atuando, explicando, convidando para participar. A gente, eventualmente, ouve, né, de moradores, especialmente as pessoas que habitam ali a região há mais tempo e têm uma ideia mais conservadora, enfim, simplesmente resistência em relação ao projeto, né? O projeto ele foi acontecendo de uma forma muito espontânea, né? A gente não parou para planejar, vamos fazer a horta assim e vai seguir assim. Não, um projeto de horta comunitária ele está aberto, né, para todo mundo participar. Então as coisas vão acontecendo. Quando a gente está no nosso mutirão, surgem 1001 pessoas que querem ajudar, trazem muda, trazem semente, a gente vai plantando meio fora de ordem. Então para algumas pessoas realmente não, esteticamente não é a coisa mais incrível possível, mas está nos nossos planos, né? Essa nossa campanha que a gente fez, está nos nossos planos fazer um paisagismo comestível, alguma coisa que fique esteticamente agradável para quem olhar e continue sendo produtiva. Então, pode passar. Isso aqui é uma demonstração, né, do que foi nossa campanha, né? A gente pediu R$5.000 no Benfeitoria, que é um portal de campanhas de financiamento coletivo. E essa foto ao lado são algumas recompensas, né? A gente ofereceu alguma recompensa com composteiras, cursos de horta, implantação de horta, enfim. E estamos distribuindo a cada mutirão, a gente vai distribuindo um pouquinho, né, conforme a disponibilidade das pessoas. E pode passar. Queria deixar o convite, né? Aí nessa semana do meio ambiente tem 2 eventos relacionados a veganismo e a agroecologia. Dias 8, 9 e 10 na Casinara. Estou organizando um evento, a Virada Vegana, que vai reunir várias atividades ao longo desses dias, além da feira propriamente dita, com várias opções de gastronomia, de cosméticos, tudo livre de exploração, tudo natural, tudo bacana. É bacana para quem ainda não conhece, é uma oportunidade de ter acesso, de saber do que se trata, né? Vamos ter uma... Deixa eu só te perguntar, esse Virada Sustentável é o mesmo evento que vai ter no CRAB, a parte de artesanato? A Virada Sustentável, ela acontece em vários lugares ao mesmo tempo, né? Não, é porque é o mesmo nome? Não, é a mesma coisa. Tá. Só que esse você está trazendo, claro, então, a Virada Sustentável é uma chamada, né, para a cocriação de eventos e atividades voltados para a promoção da sustentabilidade, seja como for, né? Então, normalmente eles abrem essa chamada entre abril, mais ou menos em abril, né? E as pessoas têm um tempo para cadastrar suas propostas, né? Então, eles vão vendo, né, quem está propondo o que, aonde, de que jeito, e vão montando a programação. Que eu vi, vai ter no CRAB, ali na Praça Tiradentes, e eu recebi, porque eu faço parte de um grupo chamado Rede Rio Sustentável, que é unindo os órgãos públicos, e vai ter de artesanato. Como eu sou da parte de artesanato, aí as meninas falam, Fabiana, acho que vai ser interessante você participar. Sim. Aí eu vou, tem muita coisa bacana na programação. Tem muita coisa legal na programação. E aqui no centro ficam concentradas a maior parte das atividades, né? Então, a Casinara, ela fica na Teófilo Otoni, que é super perto da Estação Uruguaiana, da parada do VLT da Carioca, da Candelária, fica perto da Praça Mauá, enfim. Então, tem umas exposições legais nessa casa de fundo. Para quem for transitar pelo centro nesses dias, fica aí o convite. A casa abre a partir das 9 da manhã, a feira vegana, propriamente dita, começa às 11, vai até às 7 da noite. Então, o que vai ter de mais interessante dentro dessa programação? No sábado vamos ter como
como é que se diz? Uma prática de comunicação não violenta focada em veganos e ativistas, que a gente percebe que alguns ativistas, na hora de falar com o público, né, quando a gente recebe a resistência, muitas vezes nem sempre as pessoas sabem lidar com isso e, enfim, algumas pessoas acabam tendo uma forma meio agressiva de se colocar. Então a gente quer, né, propor a reflexão sobre isso e tudo mais, né, para... Né? A minha irmã ela fala, nunca me pôr na grossa. Ela fala, isso é muito agressivo. Então, pois é. Então a gente quer, né, eu ainda não vi, né, eu fiz uma iniciação em comunicação não violenta. O responsável da Casa Nara, ele é facilitador de comunicação não violenta, então ainda não vi nada focado para esse público especificamente, então acho que vai ser uma experiência bem legal. Assim, vai ser no sábado de 9h30 a meio-dia, mais ou menos. Vamos ter forró veganizador. Estamos aí em período de junino, no final do dia. Dentre as múltiplas atividades de ativismo que eu realizo, uma delas é o Bloco Veganizador, que eu lancei no Carnaval, que são faço paródias de músicas mudando a letra para falar de veganismo. Então, como estamos aí em festa junina, vou fazer uns forrozinhos aí para falar da causa. Dá uma palhinha de uma só. Eu ainda estou no processo da letra, vou falar cantar um trechinho da marchinha, que é... Tá bom. Se você pensa que eu sou como alface, não como só alface não. Alface até que é gostoso, vegano tem muita opção. Você pode preservar a vida, comer arroz, feijão e pão. Pra matar a sua fome, precisa crueldade não. Não vai faltar nutriente, isso eu até acho graça. Animal não é comida, muito menos sua caça. Legal, legal. Bom, e no domingo, dia 10, vamos Márcia ter o vai mutirão gostar. da Horta do Grajaú, comemorando 3 anos de horta, 9 anos da Feira dos Apex, da Casa Nietzsche, na virada sustentável, com distribuição de recompensa. Então, assim, eu vou me dividir, né? Eu vou passar lá correndo para deixar as recompensas e voltar para Casa Nara. Então, enfim, é isso. Último slide aí só para... sim. Temos a Parada da Consciência Vegana, que é uma manifestação que vem promovendo nos últimos anos. Legal. Esse ano a princípio está programado para dia 11 de novembro, mas eu já vi que vai ser o dia do Enem. Então, talvez a gente reveja essa data para que mais pessoas possam participar. Mas, enfim, o mais importante é que, assim, dia 1º de novembro é o Dia Mundial do Veganismo, que é o dia da fundação da Vegan Society. Nos anos anteriores eu tentei fazer nessa data, mas como é véspera de feriado, então nunca teve muito quórum. Então pensei em fazer num domingo... Esse é o nosso problema, antecedendo ou depois, né, da data, para que mais pessoas possam participar e propondo que seja na orla de Copacabana, em frente a Copacabana Palace, que é para ter bastante visibilidade, né? Então, você tem aqui alguns temas que são recorrentes aí da causa, como proibição do rodeio, enfim, de vaquejada, enfim, entre outras pautas aí. E últimos slides. E meus contatos, se alguém quiser entrar em contato, tem um canal no YouTube, se puderem se inscrever. Você está aqui. Fora isso, estou no Facebook, no Instagram. Estou à disposição para quem quiser, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Deixa eu perguntar, no caso, essa horta, é dado para as pessoas que participam? Como que é distribuído a questão colheita, da produção? Sim. Então, a gente não consegue ter um calendário específico de colheita, né? A gente vai vendo como é que está indo. Quando tem alguma coisa para colher, a gente fica com uma parte e distribui para quem estiver ali na praça no momento. Porque assim, como a gente não consegue uma produção regular, né, se algum dia a gente conseguir, a gente vai, está prevista a colheita para
tal ocasião e faz uma chamada. A ideia é chegar nesse ponto, né? Sim, a gente tem que ser otimista. Uma das coisas que a gente vem pensando, né, fazer somar forças com outros movimentos de hortas pela cidade, né? Participei recentemente de um evento que aconteceu no Parque do Martelo, que fica ali no Maitá, que foi sustentavelmente, que juntou várias iniciativas bacanas aí pela cidade, além eu não lembro todas de cabeça, tá? Mas assim, acho que eu conheço e mais ou menos participo, além lá do Grajaú, tem, por exemplo, na General Glicério, tem no Cosme Velho, tem aqui na Lapa, em frente aos arcos, tem um mutirão do Olho d'Água, dentro da ESG. Enfim, tem vários movimentos pela cidade voltados para a agroecologia, que eu estou vendo já um movimento se formar de uma união desses movimentos, né? Então, se em algum momento a gente conseguir, né, somar forças, e é isso que a gente incentiva, né, que mais pessoas não precisam necessariamente participar do meu projeto, do projeto X ou Y, né? Começa o seu, né? Que a ideia é essa, né? Que todo mundo consiga produzir em algum nível alguma coisa do que consome. E se a gente conseguir isso, em algum momento a gente vai atingir a autonomia alimentar. E é isso. Não, muito legal. Agradeço a oportunidade. Parabenizar pelo trabalho. Quero. Primeiro, fazer um comentário que informação é fantástica, né, cara? Eu participo no Face do Hortelã Urbano. Uhum. Não sou ativista, Sim. achei interessante, aí pedi solicitação para participar do grupo, aí estou lá. E a segunda questão é o seguinte: tá bom, pela sua fala, vegano de vez em quando, às vezes ele entra no embate com quem não é. Como é a situação de vocês, de repente, com uma Monsanto da vida, esses caras ficam tentando podá-los, porque o movimento está crescendo de uma certa maneira. Sim. Existem diferentes níveis de ativismo, né? Ou diferentes frentes, assim, para bater de frente com uma empresa como essa, né? Também tem uma instituição de grande porte. Então, normalmente, quem vai de encontro a eles, né? Assim, eu sou voluntário da Mercy Friends, que é uma das organizações que eu tenho conhecimento que é uma das mais atuantes e maiores, né? Mas tem a PETA, que é People for Treatment and Ethical Treatment of Animals, que é outra grande também. Tem o próprio Greenpeace, que não foca no veganismo, mas enfim, está aí pelas causas ambientais. Tem algumas instituições de maior porte que conseguem um pouco mais de resistência. Porque, assim, óbvio, né, na hora que você está falando de parar de consumir produtos de origem animal, ou produzir o seu próprio alimento, ou produzir de forma orgânica, você está falando que você não vai comprar a semente transgênica da Monsanto, você não vai usar o agrotóxico da Monsanto. Né? Então, obviamente, quanto maior for o movimento, maior vai incomodar essas pessoas. Né? A gente passou aí recentemente, né, por uma crise de abastecimento, a gente viu como a gente é dependente, né, de tudo isso, né? Então, assim... Oi? Não, para todo mundo, né? Assim, a gente viu, assim, em 5 dias de greve, não tinha mais o que comprar no supermercado, assim, né? Então... Os sacolões e tudo, você repercutiu, assim, muito, né? E aí a gente vê, né, como é valioso não só o transporte em si, mas a produção alimentar, né? Então, ficar sem o acesso a isso, né? Então, como é que a gente se liberta, né, disso? Só tomando a iniciativa de cultivar o próprio alimento, né? Então, esse o movimento que a gente... que, na verdade, o que eu vejo e sinto que a gente está voltando meio que às origens, né? Que era algo que estava muito distante, que agora eu quero uma comida pronta, eu quero fast food, e agora eu estou vendo... É o ciclo, não tem jeito, né? Então a gente vai retornando. Então, historicamente, a gente vinha numa batida de consumo muito grande. Assim, o objetivo, né, era a evolução, tornar... né, todo o processo industrial, né? A partir da Revolução Industrial, tudo descambou, né? O objetivo era, vamos aumentar a produção, vamos acabar com a fome no mundo, não vai faltar nada para ninguém. Em tese, era essa a ideia, né?
Só que as coisas aconteceram de um jeito que, né, não resolveu o problema e só criou novos problemas, né? Então, Não houve uma distribuição. e nos afastou, né, de várias coisas que eram de conhecimentos que a gente tinha. Todo mundo sabia o que tinha para comer naquela estação e comia o que tinha naquela estação. Não pensar, vou comer. Ficar dependente da batata. Não é época de morango, mas eu quero comer morango, vou comer morango. Não, Mas a né? custo de quê que você come esse morango fora de uma época, né? Né? Você tem que usar o quê? O agrotóxico para poder produzir aquilo. Então aquilo volta contra a gente na questão da saúde, principalmente, né? Sim, e os saberes e fazeres, né? Que nossos avós tinham e que Com certeza. foram se perdendo, né? Principalmente para quem vive nas cidades, assim. Eu mesmo, em 3 anos de hortelã urbano, eu continuo sem saber identificar uma planta. Eu continuo sem saber identificar uma planta. Consegue muito mais do que nós, pelo menos. Assim, Leandro. diga. Uhum. Iniciativa, assim, eu vejo no YouTube, lá no Facebook, no Instagram. E isso é uma tendência mesmo no mundo mundial, que existe uma probabilidade de fora no mundo. Então, até a Europa, né, já trabalhando com isso, já tem muita gente que não consome carne, né? Inclusive, a própria Holanda, acho que a maioria da população tem muita gente já consome alimentos sem carne, né? E assim, e até hoje em dia a gente tem muitos trabalhos em relação a isso, de pessoas que, assim, até em São Paulo, né, estão começando a cultivar, fazer cultivo, né, dessa produção, até nos terraços dos prédios. A gente vê como um trabalho muito interessante. Aqui em comunidades, as pessoas estão começando a se conscientizar da importância da natural, das serras próximas. Então, assim, isso é uma tendência mesmo. Eu acho que justamente por causa de doença, parte da ciência, você tem percebido que o consumo de carne tem causado tem facilitado, né, as doenças, né? Até porque a gente vê que hoje a indústria pecuária, ela usa muito antibióticos, então as pessoas têm medo, então é nem esse pena do animal. O animal é o último a ser considerado nessa história toda. A gente teve um caso recente, né, que foi a história da carne fraca, né? Até a gente pode ver até que a gente tem vários estudos que têm acontecido, inclusive um que tem chamado a atenção é justamente crianças, né, que nunca se fizeram antibiótico, para ver se tem geração de antibiótico. Sim. Então, isso aí já tem, assim, você percebe justamente pelo uso indiscriminado na indústria, né, na produção da indústria, né, do alimento, do animal, que está sendo usado indiscriminadamente antibióticos. As crianças estão consumindo alimentos pequenos, nunca foram ao hospital, assim, já estão necessitando antibióticos. E é uma coisa mundial, justamente porque também não existem mais quase antibióticos. Sim, e na verdade uma indústria alimenta a outra, né? Porque a Monsanto foi comprada pela Bayer, né? Ou vice-versa. E aliás, isso começou com Bayer, esse questionamento, aliás, começou dos veganos, das pessoas que defendem os animais com relação à Bayer. Ela fazia uma pesquisa científica de Bayer. As pessoas entravam, não sei como se chama nos anos 80, né? Essa pesquisa animal, né? E eles eram pilotos, e eles tinham essa coisa da produção, era um tipo de pensamento, mas isso você está escravizando também o serviço. Sim. Né? Então começou a se saber que as pessoas começaram a se preocupar na indústria, começaram a ver tanto na ciência, começaram a perceber o abuso que se tinha com o sentido. Sim. Sim. Essa conscientização que a gente tenta propor, né, que as pessoas levem em consideração, como estava dizendo no início, né? Hoje tem muita informação, não falta, né? Então, o que falta? Falta as pessoas quererem mudar, né? Então é isso. Atitude. Essa coisa do medo, conscientizar o outro lado, porque dificilmente, assim, se é uma coisa que vai, você está calminha, né? Sim. Mas já melhorou muito
Não, o movimento ele tem crescido exponencialmente aqui no Brasil. A última pesquisa que a gente teve recente, supostamente somos 30 milhões de vegetarianos, pessoas que se auto-intitulam vegetarianos, né? Eu dou uma margem de erro porque, assim, tem muita gente que diz que é sem saber que não é, né? Então, eu sou vegetariano, mas como peixe. Que nem os derivados, no caso, ovos e leites, que também não podiam. Não, se a pessoa for ovo ou lacto vegetariano, a gente até dá um, né? Até dá uma estrelinha. Desculpa, vai. Mas Já a carne realmente. Os peixetarianos é que, né, já fica mais difícil, né? Porque fishitariano fica mais difícil. Mas enfim, o mais importante realmente assim, para quem não consegue mudar tudo de uma vez, começa de onde puder, como puder, no ritmo que puder. E os ativistas estão à disposição, assim, para ajudar no que for possível, orientar. Tem os eventos veganos, assim, o meu foco tem sido mais voltado para o empreendedorismo vegano. Como eu estava dizendo, né, eu sou gerente de marketing aqui do Vertical Shopping e há 2 anos eu lancei, um andar tinha ficado vago lá, eu lancei uma chamada para os produtores que estão nas feiras ocuparem as lojas que estavam disponíveis. A gente começou um movimento de pensar em como fazer, como se organizar nesse sentido. E fundamos uma associação de empreendedores veganos. A gente está esperando só o CNPJ sair da Receita Federal para começar a atuar. E uma das coisas que a gente quer, né, é tornar realmente mais acessível, né? Porque se você for numa feira livre ou numa sessão de hortifruti, você resolve a sua vida, mas o ritmo de vida, né, da maior parte das pessoas, principalmente quem vive em cidade, né, as pessoas ainda recorrem muito ao industrializado, né? Então quando você vai ao supermercado, você não encontra muita coisa, quando encontra realmente é caro, né? Por isso que a gente escuta aí acaba falando que é caro. Veganismo é caro. Se vegano é né? caro. Então, a questão do produto agroecológico, orgânico, que sim. seja, ele é caro. Por quê? Porque ele não tem em vez de você perguntar por que é caro, você deveria perguntar por que o outro é tão mais barato, né? Com certeza. leva, e a questão da distribuição, porque a logística ela faz muita diferença. Por que aquilo é tão barato, né? Porque tem mão de obra escrava, tem animal escravo, tem agrotóxico, é uma cadeia de coisas que fazem aquilo ser mais barato, né? Leandro. Sim. Tá? Porque a gente sabe que é um produto sem selo, né? Sim. Até vem com aquele selo. Mas como é que a gente pode garantir que esses alimentos realmente são orgânicos? Conhecendo o produtor. Essa é a resposta. Ou você mesma produz, ou você conhece quem produz. E isso faz parte do movimento, né? Você conhecer a origem de tudo que você consome e você conhecer o impacto de tudo que você consome. E você conhecer o impacto que você mesmo gera a partir do que você consome, né? Então, é o que eu estava falando lá nos primeiros diálogos, né? A consciência, né? Você ter consciência do que você está fazendo. O que você está consumindo, de quem, de que forma, qual é a cadeia. Sim, né? Então, uma das partes de todo esse movimento que a gente está fazendo é justamente buscar... Já existe, né? Todos os produtores que cultivam sem tóxicos, sem venenos e sem transgênicos, né? Mesmo sem selo, a gente sabe quem são, né? Então o selo ele é uma, entre aspas, garantia, né? E não é tão garantido assim. Né? Então assim, o ideal realmente é você conhecer a pessoa, e, se possível, ir à propriedade onde é cultivado. Isso é o ideal dos ideais, né? Porque o selo é apenas uma certificação, mas quem vai te garantir que aquele solo ele não receba ou que não tem ali por trás? Não, é muito complicado. Eu vi recentemente eu fiz o meu curso de design em permacultura num lugar chamado Instituto Pindorama, que fica em Friburgo. O responsável lá, que é o Nilson, ele é muito conhecido nesse meio. Eu vi uma publicação dele recente, ele estava se queixando porque ele formou uma comunidade, formou-se uma comunidade ali no entorno dele, né, de produtores orgânicos e tudo mais, tudo bacana. Todo mundo certificado. Aí, recentemente, uma propriedade foi vendida
E aí a pessoa que comprou essa propriedade resolveu cultivar com agrotóxico. Só Isso que vai- ele vai- ainda tem o seu. E aí? Não é isso. Isso vai prejudicar todo o entorno, porque isso Porque vai vai- entranhar no solo, Sim, contaminar o sim, então, é lençol porque freático. vai Por causa contaminar de o um solo. produtor, vai Falta prejudicar. de conscientização. Então, é muito difícil lidar com essas questões. Então, tudo isso é um movimento que a gente faz e para que isso aconteça, precisa de mais gente participando e mais gente passando essa mensagem adiante. Então, é isso que eu espero, né, que aconteça. É isso. Que é bem o que a Fabiana falou mesmo, né? De a gente retomar as nossas origens, Sim. né? Porque é isso, é restabelecer Esse esses equilíbrio. relacionamentos de confiança, né? Uhum. Que existiam. O equilíbrio mesmo entre Exatamente. o corpo, né, e a terra em si. Sim. E aí eu fiquei também me perguntando aqui, porque o que acontece? Na minha família tem parente, né? Que Sim. tem criação Sim, de gado, sim. né? Coisa pequena, mas tem, né? E aí eu queria saber se você, assim, se você teria algum artigo ou algum vídeo para indicar de alguém que já foi, né? Já teve uma criação e que Tem. fez uma transição. Eu recomendo acompanhar. Tem um ativista que se chama. Ele criou um alter ego, né? Que é o Earthlick Ed, que é o Terráqueo Ed. Enfim, tá no YouTube. Ele tem umas falas que ele fala justamente com pecuarista, com criador, com caçador, com pescador, e ele quebra o cara no argumento. É assim, eu sou fã. Assim, eu acho ele incrível. Ele Assim. apresenta também, porque você falou do empreendedorismo Sim, também, porque sim, tem toda sim, né, sim. uma questão aí também de Não, assim, econômica por trás, né? Que a pessoa, e aí, eu vou abrir mão, mas eu preciso Então, também não ganhar pão. nos né? Estados Unidos, o que tem acontecido? Isso eu ainda não vi acontecer aqui no Brasil, mas muitos ex-criadores de vaca leiteira estão agora cultivando amêndoa para fazer leite de amêndoa. Sim. Então, assim, esse movimento similar a isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. As pessoas vão começar, conforme a demanda for caindo, eles vão obrigatoriamente perceber que vão precisar mudar, assim, para se manter. É uma tendência natural. É uma tendência. Isso vai acontecer, Vai acontecer. né? Assim, o que a gente tenta é acelerar o processo. Sim. Então é isso. Gente, eu preciso encerrar. Agradeço muito a oportunidade. Parabéns.